Bom dia. Então, esse é o seminário sobre formigas cortadeiras. São do gênero ATA, SPP e Acromimex. Esse seminário é da disciplina de Entomologia Agrícola, composto por Gabriel Smolik e Carlos Badluck. Então, em primeiro, a ocorrência das formigas cortadeiras pode ser tanto na área urbana quanto na área rural. Na área urbana, elas se concentram em jardins, pomares, praças e parques, lugar com maior vegetação, né? Enquanto na área rural, é em diferentes culturas, como citros, pasto, milho, entre outras plantas. Então, a classificação dessas formigas cortadeiras como praga são pragas severas, ou seja, são organismos cuja parte de equilíbrio é maior que o nível de controle. Então, no gráfico abaixo a gente consegue ver a parte de equilíbrio dela, o PE, acima do nível de controle, do nível de dano máximo ali tolerável. E assim que é usado o controle nessa praga, o PE fica abaixo do nível de dano, do nível de controle. Então, quanto à seletividade, as formigas cortadeiras têm uma certa seletividade às plantas que elas preferem atacar. Essa seletividade, então, é por vários fatores, como a substância química presentes na planta, ou seja, são substâncias que podem ser compostos secundários da planta, como uma proteção à herbivoria, são substâncias tóxicas às formigas ou tóxicas ao fungo, prejudiciais ao fungo em que a formiga vai produzir o alimento. Podem ser compostos secundários que reduzem a digestibilidade do material vegetal, ou seja, pode reduzir a digestibilidade desse material para as formigas e para o fungo. É, a presença de nutrientes nas folhas. As formigas vão procurar as plantas que sejam mais nutritivas, tenham as folhas mais nutritivas. Então essa vai ser uma preferência, uma seletividade em que as formigas vão atacar as principais plantas. Outro fator são as propriedades mecânicas ou físicas das plantas. Ou seja, a pilosidade de uma folha, por exemplo, a presença de látex, são propriedades mecânicas que podem atrapalhar esse corte do material vegetal da formiga, atrapalhar o transporte dele até o formigueiro. Outra, o teor de umidade, ou seja, uma planta com alto teor de umidade vai estar mais pesada, vai ser um material de mais difícil transporte pelas formigas e corte, ou seja, toda a parte mecânica vai ser dificultada por conta dessas propriedades. O hábito alimentar das formigas. Os fragmentos vegetais são utilizados para a produção de fungos, ou seja, todo aquele material vegetal em que a formiga carrega para o formigueiro, ele é utilizado para alimentar o fungo, para produzir o fungo que é o principal alimento das formigas. Então, e esse fungo é da ordem Agaricales, tribo Leucocoprine, como da espécie Leucoagaricus gonglilophorus. E ele serve de alimento tanto para as formigas jovens e adultas. Então a saúva é a formiga do gênero Atta, popularmente conhecida como saúva. Ela é da ordem Hymenoptera, família Formicidae. E as culturas que ela ataca: mandioca, milho, cana-de-açúcar, citros, madeira e pastagens. Os principais danos é localizado nas folhas, broto e haste. Ao lado a foto da formiga desse gênero. Aqui a
popularmente conhecida Quenquens, do gênero Acromyrmex, o nome científico. A ordem Hymenoptera e família Formicida, assim como a saúva. E as culturas que ela ataca também mandioca, milho, cana-de-açúcar, citros, madeira e pastagens. Porém, o dano dessas Acromyrmex é concentrado principalmente nas folhas. E ao lado aqui outra imagem das Quenquens. Então, as principais diferenças desses dois gêneros das formigas cortadeiras tá nos formigueiros, enquanto o formigueiro da saúva, os conhecidos salveiros, são formigueiros grandes com um monte de terra solta, que é a sua principal característica, e o formigueiro das Acromyrmex são formigueiros pequenos. As operárias do gênero Ata, das saúvas, como característica morfológica de diferença, ela tem 3 pares de espinhos dorsais, enquanto as operárias de Acromyrmex têm de 4 a 5 pares de espinhos dorsais. Quanto ao tamanho, as saúvas são maiores, com 12 a 15 milímetros de comprimento, enquanto as operárias de Acromyrmex são menores, de 8 a 10 milímetros de comprimento. Essas são as principais diferenças entre esses dois gêneros. Então, aqui sobre os salveiros, o formigueiro do gênero Ata, tem dezenas a centenas de câmeras subterrâneas que são ligadas entre si. Ele possui olheiros, seja essa imagem da esquerda, são orifícios que tem no formigueiro que pode ou não observar as formigas trabalhando através deles, e normalmente eles fazem uma espécie de funil nesses olheiros. E a principal característica dos salveiros é o monte de terra solta, como tem na foto da direita. Então, os salveiros, eles possuem de centenas ou milhares de operárias. Eles possuem cria, ou seja, ovos, larvas e pulpas, uma rainha e indivíduos alados. Ou seja, indivíduos alados, os reprodutores, que podem ser machos, chamados de bitus, e fêmeas, chamadas de tanajuras ou içás. E um formigueiro só vai começar a produzir indivíduos alados quando ele já for velho, ou seja, tenha 38 meses. Aí ele vai começar a produzir indivíduos alados que são reprodutores. Como tem na foto da direita, o macho e a fêmea. E o formigueiro das Quenquens, do gênero Acromyrmex, são pequenos, possuem uma só panela, e essa terra solta deles, assim como tem nas saúvas, das Quenquens, ele pode ou não aparecer a terra solta em cima, não é uma característica. É superficialmente coberto de fragmentos e outros resíduos vegetais, como na imagem abaixo. Bom dia, então eu sou o Carlos e vou dar continuidade na apresentação, primeiramente falando sobre a reprodução. Ela vai acontecer depois da revoada, somente os salgueiros considerados adultos, né, e vai ser entre outubro e dezembro, nos dias claros, quentes e úmidos. A fêmea, então, ela vai poder se acasalar com até 8 machos. O macho ele vai morrer logo após a cúpula e vai dar início ao novo salveiro, a fêmea, né? Ela vai cortar suas asas com o auxílio das pernas e da sua mandíbula. Então, as formigas, falar um pouco dos danos. Essas formigas lá têm o aparelho bucal mastigador, que elas vão cortar as folhas e demais partes que elas darão danos, né? E você vai conseguir notar esses danos de um dia para o outro. Lembrando que numa noite um formigueiro pode desfolhar uma árvore inteira.
você vai notar uma trilha perfeita que as formigas elas vão fazer desde o seu ninho até a sua planta-alvo. Então, falar um pouco do manejo e do controle das formigas. Você consegue realizar o controle antes do plantio, né? Que seria de 60 a 70 dias antes, no período seco do ano. E também uma forma de tu controlar é tu escolher as plantas que não sejam muito atraentes para essas formigas cortadeiras, né? Nas regiões onde elas são mais abundantes. Outra forma de manejo que tem dado bom resultado é o cone invertido, né? Seria o que? É você revestir o caule com um cone de proteção, que vai ser confeccionado com plástico ou uma câmara de ar, a 30 centímetros do solo. Com a parte mais larga dele voltado para baixo, você vai aplicar também, juntamente com isso, uma vaselina ou uma graxa para dificultar ainda mais a subida ali das formigas. A foto ao lado ali explica um pouco melhor como é amarrado o cone e posto entre o solo, né, 30 centímetros. Outra forma de manejo e do controle seria para agricultura orgânica o uso de anil branco e da erva de rato. E mecanicamente você retirar os ninhos quando eles ainda são jovens, né? Que eles após ser adultos, eles vai ser um pouco maior e vai ser mais complicado de tu conseguir cavocar eles sem causar maior estrago. Uma forma de manejo e de controle seria as iscas granuladas. Elas vão ser um pouco mais seguras para o aplicador. E as formigas vão carregar essa isca até lugares de difícil acesso. Ele é fortemente atrativo, só que tem que lembrar do aplicador não encostar nessa isca, porque a formiga vai sentir o cheiro e não vai se atrair, né? E como é que ela funciona assim de maneira geral? Quando você aplica, a formiga que carregar ela já começa a ter uma intoxicação nas primeiras horas no transporte. Aí com 4 dias, as que não morrerem vão estar quase morrendo, bem debilitadas, né? E vai começar a ocorrer uma desorganização geral na cultura desse fungo, né? Daí com a morte de todas as operárias, o fungo ele vai ficar descuidado, vai crescer descontroladamente e vai começar a ser colonizado por outros fungos e bactérias que vão ser contaminantes. Então estima-se que a partir do 13º dia, somente a rainha vai estar viva, né? E vai poder permanecer por mais uns 40 dias, no máximo, assim, pelo que aponta nesse controle. Então, quando vai morrer quando morre a rainha, você vai considerar o formigueiro ele extinto, né? E é, geralmente é mais usado nas jardineiras, sua composição é só por sulfuramida 0,3% e fipronil 0,003%. A quantidade de isca a ser colocada você vai calcular por metro quadrado da colônia. Uma outra maneira de controle, que seria provavelmente a segunda mais eficiente, bastante usada pelas empresas que prestam serviço de controle a pragas, seria o termonebulizador, que vai funcionar à base de água, e principalmente o uso de peretróide de menor impacto ambiental, né? Uma outra forma de controle seria o pó seco. Ele vai ser aplicado diretamente no formigueiro com uma bomba insufladora de pó, também conhecido como ovilhadeira, que vai injetar o produto diretamente no formigueiro através de uma mangueira, né? Aqui à esquerda a gente tem foto das iscas, né, aplicadas no solo, do termonebulizador em ação e da polvilhadeira à direita dele. Aqui o controle biológico também existe, né? Mas porque a formiga faz parte da cadeia alimentar, né? Ela é de uma importância ecológica muito grande. Tem vários predadores naturais, como aves, sapos, rãs, tatus, tamanduás, lagartos, lagartixas,
alguns besouros, formigas até mesmo, né? E além de uma mosca da família Foridae. Aqui embaixo tem as fotos dos bichos se alimentando das formigas. Ela é de grande importância ecológica, como eu já havia falado, né? Ela tem um papel fundamental na dinâmica da serrapilheira e na ciclagem dos nutrientes. Ela desempenha vários papéis ecológicos e interage de diversas formas com outros animais e espécies vegetais. E obrigado pela atenção. Esse foi o nosso trabalho.